Sou forró. Nós numa sala rebocada daquele jeitinho, o salão tava apertado, a gente bem juntinho. Enquanto Folinho roncava, eu cantava pra ela. Só se ouve no salão chiado da chinela. Enquanto Folinho roncava, eu cantava pra ela. Só se ouve no salão chiado da chinela. Chiô, chiô, chiô. Só se ouve no salão chiado da chinela. Chiô, chiô, chiô. Só se ouve no salão. Só se ouve no salão chiado da chinela. Chiô, chiô, chiô. Só se ouve no salão chiado da chinela. Eita! Opa, gente! Estamos voltando com mais uma edição do programa Sou Forró. E a gente está começando com esse chiado da chinela. Porque, afinal de contas, a gente falar de forró e não falar das danças, né, que são derivadas, as danças que povoam, que fazem parte de todo o histórico desse gênero maravilhoso que é o forró, a gente não podia deixar de falar. Então, para falar sobre esse assunto, hoje nesse programa eu tenho um prazer enorme de ter a companhia de dança Balançarte, ter aqui o nosso querido e maravilhoso e profundo pesquisador da história da cultura popular brasileira, Assis Ângelo, e o querido cantador e compositor também maravilhoso, Maciel Melo. E para falar sobre o forró e sobre as danças, a gente tem que começar desde o início. Afinal de contas, não caiu do céu, né, Assis? Mas, rapaz, isso não é mesmo. Não caiu foi assim de repente não, né? Que nem um dilúvio, né? Não foi não, as coisas têm história. Aliás, tudo começa no começo, né? Isso. Rapaz, estou profundo, né? A coisa é o seguinte, como o Brasil é um país muito novo, né? Quer dizer, para o mundo, né? Para o planeta, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Agora, de onde vieram as danças? A gente está falando de Brasil ou do mundo, do planeta, né? De todo o planeta. Evidentemente, nós temos a China, que é um país antiquíssimo, a Europa, tantos países, né? Que ali é onde começa a história, né? Nos países europeus, logo depois de Cristo, poucos séculos após Cristo, começam as ditas danças populares, as cantigas populares. O folclore começa a se enraizar e ganhar forma de folclore, porque, repetimos, não é de um dia para outro, de uma hora para outra que tudo acontece. Acontece o folclore, acontece dança popular, acontece a cantiga. Não, não. Tudo tem um começo e o começo é longo, né? Então, a mazurca vem lá de longe, lá para o lado da Polônia, Europa. Luiz Gonzaga, aí, pomba, ele trouxe para cá, deu uma ajeitadinha e ficou mazurca, mas com uma pitada gonzaguiana, né? Aí a valsa nasceu aonde? Nasceu lá na Alemanha e na Austrália, né? É austríaca a valsa, foi para a França, mas espera aí. Até chegar aqui, como é que chegou? Bom, chegou através dos portugueses, tá certo? 1808, né, quando a família real vem para o Brasil, tá lá, as coisinhas estão lá, eles trazem aqui para cá. Muita coisa de Portugal, muita coisa de outras regiões da Europa vieram para cá, incluindo a dança, no caso, e entre outros, mas também no caso, a valsa, que Luiz Gonzaga foi lá e creu. Trouxe pra cá e cantando com propriedade nossa aqui também. Com a digital gonzaguiana. Detalhe, a valsa lá na Alemanha é lá dentro do mato. Ela vem dali, porque, claro, no começo de tudo não tinha arranha-céu, não tinha essas coisas. Então, tá Gonzaga gravou bem no início, né? Antes de começar a cantar, ele gravou várias valsas instrumentais. Exatamente. Tem uma delas que é a Sanfona Dourada, que o Maciel Melo. A letra mínima, a melodia do Luiz Gonzaga. Pronto. Eu acho, na realidade, sabe o que é que eu acho? Eu acho que essas coisas vêm pelo ar. Né? Eita! Isso vem pelo ar, porque, por exemplo, a gente não pode se apropriar de nada, porque essas coisas, por exemplo, o frevo, por exemplo, ele tem uma mistura da dança afro, dos negros, entendeu? Eu acho que a única música, dança, que eu acho que foi uma coisa que Luiz Gonzaga criou, que eu acho que é nossa, na realidade, é o baião. Mas dentro do baião ele tem todas essas influências de todas essas coisas que ele ouviu. Porque ele pegou o chachado,
a valsa, a polca, a mazuca, ele tocava isso. O Luiz Gonzaga, quando começou a carreira dele, ele não cantava, ele só tocava. E ele Até porque não deixavam, né? Não deixava. E o que é que ele ficava? Ele ficava nos bares do Rio de Janeiro, tocando valsas, tocando choro. Na zona do Meretrício, Na né? zona, tocando chorinho, tocando Na área essas coisas. portuária, Tanto que tem um disco dele instrumental de 1945, onde ele só tocava, era um disco instrumental só de valsas e choros, que o próprio Jereba, que o Jereba lançou um disco que chamou vários letristas do Brasil inteiro para letrar. E eu tive o prazer de me entregarem uma valsa para mim botar a música, que é essa valsa aqui. E para mim foi ter uma parceria com o Luiz Gonzaga, né? Mesmo sendo póstumo, mas é uma responsabilidade muito grande. E aí eu fiz isso aqui. Vamos ver. Ouça essa sanfona, escute o meu coração, preste atenção nesse canto, é pra chamar sua atenção. Essa sanfona dourada, dona desse peito meu, é um pedaço de mim, uma parte de mim, o meu outro pedaço é você. Na verdade, o Gonzaga, ele gravou, não foi um só disco, né? Ele gravou exatamente 24 discos com só instrumentais. Né? Chorinho, mazuca, valsa, polcas, né? Que ele foi buscar da Alemanha também, tá certo? Mas deu aquela categoria que até então nunca ninguém tinha dado da discografia brasileira. Então é bom que se diga isso. Aliás, os nossos ritmos, os ritmos brasileiros, eles são desenvolvidos basicamente com passo binário, com exceção da voz, que é ternário, né? E quaternário muito pouco. Então o Gonzaga pegou tudo isso com a facilidade e a criatividade que ele tinha. Para ele foi muito fácil, porque a sanfona ele dominava, era como se fosse o peito dele. E eu tive a oportunidade, né, de conversar muito com o Gonzaga, e ele, rapaz, a sanfona chorava como ele. Agora, ele não tinha vergonha de chorar, de tocar. Ele foi buscar isso, porque o Luiz Gonzaga, para mim, foi genial. Assim, né? Sem dúvida nenhuma. Para mim, foi o maior gênio da música mundial. Assim como Sem eles dúvida. tinham o Elvis Presley, e a gente tinha. E tem uma semelhança, não sei se você já viu, Raul Seixas, bicho, compara Elvis Presley com ele, e ele canta uma música de Elvis, e canta uma música, e canta Asa Branca em cima. Que Luiz Gonzaga, Blue Moon. Exatamente. E o que é que o Luiz Gonzaga fez? Como ele não queria, ele não tinha como montar uma orquestra naquela época. Então ele criou os instrumentos, criou os ritmos que ele criou. O baião foi um ritmo criado por ele. Por ele. Então ele pegou uma zabumba, viu um cara batendo num bombo, criou a zabumba, o triângulo, ele viu um cara vendendo e botou para fazer o grupo, a banda dele, quer dizer, na sanfona, o zabumba e o triângulo. Só que isso ele já pegou no cangaço já tinha. O chachado. Os caras tocavam o chachado e não era com sanfona, era com rabeca. Sim. Porque o forró era feito com rabeca. Porque a sanfona chegou aqui na época dos ingleses. Os caras trouxeram isso aqui na Estrada de Ferro. Porque a sanfona não foi feita para tocar. A sanfona foi criada para tocar valsa. A sanfona é um instrumento milenar, né? Foi desenvolvido na Áustria. Só que quando chegou aqui, Luiz Gonzaga pegou. E o brasileiro com essa diversidade, essa malemolência que nós temos para dança, para ritmo, para tudo, e transformou ela. Hoje é um instrumento característico do forró, ninguém sabe. O próprio Gonzaga, ele me falou, eu publiquei isso, na época eu era repórter do jornal Folha de São Paulo, tem uma entrevista, o nome que eu fiz com ele lá, no suplemento Folhetim, que ele conta exatamente como, quando eu pergunto para ele sobre o triângulo, sobre o baião, sobre o forró, ele diz, olha, aí fala do menino vendendo cavaco chinês aqui em Pernambuco, né? Só que o tempo passa, aí eu descubro o seguinte, que o triângulo já existia em Portugal, no folclore português. Mas como é que o Gonzaga, será que ele sabia? Muito provavelmente ele não sabia disso. Não sabia, entendeu? Certeza. Muito provavelmente não sabia dessa história. Porque a comunicação naquela época era muito rápida. Aí é outra coisa, o baião. Foi uma coincidência. Sim, pois é. Porque não existia o trio daquela maneira como ele formou. Uma feliz coincidência por nós. Né? Não é? Quer dizer, então mostra exatamente a genialidade desse pernambucano, desse caboclo arretado. Então, o baião, por exemplo, o baião como expressão, ela vem do século XIX também. Nós vamos encontrar em Manuel Oliveira de Paiva, que é autor lá de um livro, era um cearense, inclusive. Aliás, o Ceará é rico nisso também, né? Humberto Teixeira dá, né? O grande parceiro do Gonzaga. Então, ele já conta ali
na comecinho do século XIX, na segunda metade, começo da segunda metade, ele está falando de baião, numa fazenda, uma história, cantador cantando e falando de baião. Aí vai Chiquinha Gonzaga, vem em 1915 com baião, junto com o Viriato Corrêa, que era aqui do Maranhão. Aí, 4 anos depois, em 1919, lá vem a mesma dupla com o baião, mas não o baião que a gente conhece do Luiz Gonzaga, entendeu? O baião é autenticidade brasileira e com a marca gonzaguiana, com toda certeza, né? Então o Gonzaga... Aí o Gonzaga diz assim, não, peraí, eu tirei isso da batida do violeiro, olha onde o cara foi buscar a história. Viola, exatamente. É? Ele bate no bolso do pum e ele... A célula musical do baião extraído. O baião do violeiro é esse aqui, ó. É incrível, é incrível. Ele pega isso. Agora você imagina alguém dançar esse ritmo que você puxou aí do violeiro. Aí onde ele não bota, dança, aí o Gonzaga bota triângulo, bota zabumba e o triângulo. Rapaz. E faz essa miséria que ele faz. Eu toco o baião. Aí o casal dança bonito. Pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, por favor, mas se você analisar o arrasta-pé, você pega o arrasta-pé e escuta o vira dos portugueses. Aí você pega o baião, esse baião aqui, peraí, aí você vai ouvir o forró. O forró, ele é um pouquinho mais apressado, mas a célula tá do baião também do Gonzaga. Agora vê o choro. Sou um caboclo sonhador, eu sei ouvir, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda plangente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me tão distante por Bahia, Mequeitinha, como vão, tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto sabiá. Sou devoto do Padre Cícero Romão, sou quieto do nosso rei do cangaço. Em meu regaço, fulminado pensamento, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixe que eu cante cantigas de ninar, abram aulas para um novo cantador. Deixe o meu verso passar na avenida, o forró fiado na bexiga de mão. Deixe o meu verso passar na avenida, o forró fiado na bexiga de mão. E foi sucesso, graças a Deus. Rapaz, Brasil de cabo a rabo. Não é porque é minha não, mas me orgulho muito de ter feito isso. Esse vai um abraço daí. Lindo, Marcelo, isso aí foi. Agora você vê, aí o shot, por exemplo, uma... tá agindo. O Scott alemão, né? Mas como é que o alemão ia saber? Não é impossível. Luiz Gonzaga com a sua genialidade. Ainda no século XIX, o historiador o Câmara Cascudo, né? Sim. Ele percorreu uma grande parte do nosso território sertanejo. Sim. E ele começou a diagnosticar uma certa perda. A identidade cultural que estava se perdendo, a preocupação dele era essa. Ele achava que o shot estava realmente, baião, tudo estava perdendo lugar para o chorinho carioca, para essas outras vertentes lá do Sudeste, né? Esses estilos lá do Sudeste. O que é que vocês acham dessa preocupação deles no tempo de hoje? A preocupação é latente, eu conheci muito de perto o Câmara Cascudo, foi meu... Eu não vou dizer hoje que foi, é que tá, hein? Mas, poxa vida, está no céu, os livros deixou 100 e tantos títulos, você não acha coisa dele nas livrarias, pouquíssimos títulos, quer dizer, é uma pena. O que mostra o seguinte, o Brasil precisa se redescobrir, e quem vai fazer isso? Somos nós. Se não fizermos, lá fora vai fazer. Vai carregar tudo que tem aqui. Entendeu? Hoje em dia, veja bem, a preocupação... Autêntica preocupação da Câmara Cascudo. A preocupação da Câmara Cascudo, que não era só dele, essa preocupação era do próprio Luiz Gonzaga, era de Ariano Suassuna, entendeu? Era de tantos outros... Que já partiram, né? Que já foram. E nossa também. Né? Porque hoje em dia, quer dizer, a maneira como se está a evolução dos tempos, está tirando os elementos fundamentais, quer dizer, a raiz, essa coisa. Hoje eu estou sentindo vergonha de dizer que sou forrozeiro, bicho. Que vergonha, né, rapaz? Porque os caras se apropriaram do nome forró e começaram a fazer um tipo de desmantelaram completamente entendeu? Desvirtualizando. Na minha intenção, eu acho que Luiz Gonzaga, quando ele gravou o Chamego, que foi o primeiro grande sucesso dele, eu acho que a intenção dele era transformar isso num gênero de dança. Que é isso aqui. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego
rói, o chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é um chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. O Gonzaga levou embolada, levou o calango. O calango não se dança, se escuta, né? Além do chachado e tantos e tantos. O maracatu, Luiz Gonzaga botou Cantou isso lá. maracatu, cantou frevo. Cantou frevo, gravou, não compôs. Cantou aquela. Aquela coisa. A galinha pôs o ovo azul, zuzu. Olha eu aqui de novo. O fato aconteceu. Aí porque o negócio do ovo azul, que o papagaio, aí o papagaio retorno se entregou, né? Aí o pavão que pagou a conta, né, da história. O cara achou que estava levando uma casa. Era um frevo. Então, Luiz Gonzaga, bicho, é isso. A grandeza do Nordeste, a grandeza do Brasil, do fundão do Brasil, eu não me refiro aqui especialmente às capitais, né? Mas o Brasil de dentro, o Brasil profundo, das profundidades, dos rincões que o brasileiro não conhece, tem essas belezas, essas maravilhas, ainda existe, eu tenho certeza. Mas a televisão comercial não dá isso, não dá espaço, o rádio também não dá, o jornal não dá, a revista não, infelizmente. Bom, a internet até que tudo bem, que é um campo livre para todo mundo, mas ali... Não, graças a Deus que a internet veio. Porque, mas aí ninguém porque, tentou. veja bem, como os caras não dão espaço pra gente, eu vou na internet e boto a música que eu quiser. Eu boto ela a hora que eu quiser. Vamos aproveitar então, vamos mostrar um pouco desse brilho, dessas cores, dessa dança, dos movimentos que é tão bem visto lá fora e tão usado por quase todos os artistas brasileiros, não só nordestinos, mas que é essa dança, o chachado. A companhia de dança Balançarte está aí, vai mostrar um pouco pra gente. Chachado! Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, chorou por mim, não fica, soluçou, vai nos bornar. Aí a dança, é bonito de ver. Aí é o barulho, é a onomatopeia, né? Do barulho dos cangaços, os cangaceiros, os solados, os chinelos no chão. Subindo a poeira, os cangaceiros dançando. E o riff é a namorada, a mulher. Esse é nosso baião, nosso chachado, nosso tudo. É único, é Brasil só. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, chorou por mim, não fica, soluçou, vai nos bornar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, chorou por mim, não fica, soluçou, vai nos bornar. Daqui a pouco a gente volta, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem mais Sou Forró. Sou forró. Sou forró. Ai, 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 é a dança da moda, correndo na roda, sambando baiano. Ai, 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 é a dança da moda, correndo na roda, sambando baiano. Mais uma vez a gente está de volta com o Sou Forró, esse programa que fala sobre a história do forró, sobre todo o conteúdo, tudo que circunda, que está ali envolvido. E a gente está aqui mais uma vez, conversando com Assis Ângelo, Marcel Melo, dois grandes amigos e profundos conhecedores também de causa disso que a gente está falando. Dança da moda, Assis. O que seria dança da moda? Rapaz, olha, dança da moda, assim, antes de mais nada, é o seguinte, moda hoje chama fashion, né? A dança do fashion, tá bom? Não? Quer dizer, então, o Baião, ele é gravado pela primeira vez no dia 22 de maio de 1946 por um grupo musical, instrumental e vocal do Ceará chamado Quatro Asas e um Coringa. O Brasil tinha que estar festejando de ponta a ponta a grandeza de Luiz Gonzaga e desse ritmo, desse gênero musical. De 46 a 57 por ali, porque em 1958 chega a Bossa Nova, né? Chega em 56, em 58 ela vem para lascar, e logo depois vem a Tropical, o movimento tropicalista, vem a Jovem Guarda um pouco antes, aí mistura tudo, festivais e tal, e Luiz Gonzaga entra no parafuso, né? Ele pensa
que vai abandonar a carreira. Ele é tão abandonado por todo mundo, eu vou abandonar. Aí chega pro Dominguinho e diz, ô Dominguinho, olha, eu vou tocar um negocinho lá, dar uma coisa e tal, e a gente vai fazer uns bailinhos. Tá? Isso o Dominguinho me contando, rapaz, e o Gonzaga quase chorando, né? Então, de 46 a 57, 11 anos seguidos, no Brasil, a partir do Rio de Janeiro, todo mundo, tudo quanto era artista, gravava o baião, porque era a dança da moda, né? E o Luiz Gonzaga, repetindo não custa, ele gravou um balaio de ritmos e ele fez também muitos gêneros musicais. Se eu tivesse que definir o forró, eu diria assim, é o prosseguimento um pouco acelerado do baião, tá certo? E um bisaco cheio de ritmo, de coisa e tal, ali com triângulo, com zabumba, com sanfona e tudo mais, né? Não interrompendo você, mas você lembra que Dolores Duran gravou um disco inteiro, um LP, um LP todinho cantando forró. Luiz Gonzaga gravou esse total de músicas, 627 músicas, gravou 122, 123 discos de 78 rotações, gravou dele sozinho 53 músicas, apenas 53, nesses 600 e tanto, e 243 outras músicas em parcerias. Agora veja, ele botou um monte de gente nova, só faltou tu, rapaz, porque, rapaz, essa letra que você botou, por exemplo... Eu sou muito novo. Rapaz, deixa disso. Mas olha, a Sanfona Dourada, essa letra maravilhosa que você contou. Eu coloquei na melodia dele. Eu acho que não é tua, não. Eu tô achando que é Tagino esse negócio. Porque tá bonito demais, rapaz. A gente tem competência pra isso. Então, só pra fechar isso aqui, fazer o seguinte, olha. Oh, meu Deus do céu, você aqui, ó, que está, ó, você, ó, a gente tá ninguém tá tocando, contando, ninguém tá cantando, tá contando pra você que está nos vendo. Por favor, vai dizer pra todo mundo que tá na hora do baião voltar com tudo. Mas o baião, pé de serra, o forró, a música teta, o maracatu, o samba. O Gonzaga fez samba, fez marchinha de carnaval. E fez coco. Fez coco. Rapaz, é mesmo. Eu nesse coco eu não valeu mais, apagaram meu dinheiro, derramaram mais. Esse coco não valeu mais, apagaram meu dinheiro, derramaram mais. Esse coco não valeu mais, apagaram meu dinheiro, derramaram mais. Apagaram meu dinheiro, derramaram mais. Você sabia, Tagino Gondim? Escuta aqui você também, você tá... Olha só, Luiz Gonzaga, a música dele foi gravada na língua Rapanui. A língua Rapanui é a língua oficial de Ilha de Páscoa. Luiz Gonzaga é gravado no Japão em 1958, Paraíba, Baião de Dois, em japonês por Kikuta. Pô, Carmen Miranda em 1951 como trilha sonora do filme, sei lá como é que chama, Riacho do Navio, foi gravado também lá na Holanda. Né? Como do Dominguinho foi gravado, e da Anastácia, Eu Só Quero um Xodó, também um sanfoneiro arretado, rapaz. Chama Guerra. Ele gravou nos anos 80, finalzinho dos 80, começo dos 90. Assim, você lembra, eu fui convidado para Nova York, para representar Luiz Gonzaga em Nova York. Era uma semana, e cada dia era um tributo a um artista. Então tinha um dia que era para Elvis Presley, outro dia para Michael Jackson, outro para não sei quem. E escolheram um dia para Luiz Gonzaga. Se você perguntar a qualquer artista brasileiro de nome nacional, ele tem influência do Luiz Gonzaga. De Chico Buarque a todos eles, Gilberto Gil, Caetano, João Gilberto, todo mundo tem um pouquinho de Gonzaga. O Luiz Gonzaga é o artista mais cantado, mais homenageado em música no mundo. Existem mais de 600 músicas que falam de Luiz Gonzaga. Mais de 600 músicas que falam do rei do Baião, o Luiz Gonzaga do Nascimento. Se você analisar um show de Gonzaga, eu tive o prazer de assistir alguns, quando eu com 11, 12 anos de idade, e ele chegava em cima de um caminhão, porque ele tocava zabumba no triângulo, não tinha palco, não tinha essa parafernália que tem hoje, essa coisa... Né, tem tudo menos música, né? Essa megalomania. Casa de Europa, como diz meu pai. E ele cantava, ele cantava lá, e você vê, a praça lotada, e você via o camarada cantar no pé do palco e o cara que tava lá no final do coisa cantando a música do cara. O cara que setembro passou, outubro, novembro. Já tá, entendeu? E tantas coisas que ele fazia. 152 estrofes. Né? A Trispartida, 1964, né? É outro personagem fantástico, o Patativa do Assaré, não é? Então, senhores... Ah, meu Deus. Mas a gente continua fazendo tudo, inclusive... E o Jackson do Pandeiro, que você citou rapidamente, Exato, em 1953, com o Mato Sebastião. Hein?
Gonzaga é o seguinte, ele se cercou dos maiores letristas para fazer... E músicos! Para fazer escrita para ele. E Zé Dantas era de um lirismo fantástico. Médico, pernambucano. Zé Dantas, Humberto Teixeira, Zé advogado Marcolino, cearense. Onildo Almeida. Onildo Almeida. Quer dizer, e o Onildo Almeida é o cara que próprio fez a Rosil, feira o de próprio Caruaru, Rosil, né? Rosil Cavalcante Puxa e tal. vida. Tem gosto, a gente vê de tudo que há no mundo. Bicho... João Silva no final, né? Com 56 João Silva, músicas exatamente. no total. É incrível, né? Mas compositores são maravilhosos, assim como o Maciel. Maciel é Todos aquela que você vocês deu. prestaram atenção nisso. Aquela que você me deu de presente para eu gravar naquele meu disco. Inclusive era o meu CD Esperando na Janela, mas que a música de trabalho era Jeito Maroto. Eu compus isso especialmente para Tagino, para gravar. Foi o primeiro sucesso dele. Antes de Esperar na Janela. Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor, daria minha vida toda para ela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria tocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela. Me dava a noite, também lhe dava o dia. Só queria tocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é que isso é predominantemente, né, no nosso gênero forró, que trouxe à tona toda uma história, todo um mercado, digamos assim, que hoje está aí e que, por sinal, foi muito deturpada a ideia, a imagem que a gente tinha e a imagem que os jovens estão tendo hoje é totalmente diferente. Mas a forma que surgiram as festas de São João, com suas danças, Eita, quadrilha. a quadrilha. Então, de onde que surgiu, de onde que veio essa coisa dessas quadrilhas e a forma que a gente vê esse tipo de dança nos dias de hoje? A quadrilha junina, a sua origem são os palácios franceses, né? Exato. Quer dizer, era dança de salão rico, né? O Rodrigues de Carvalho também ele dizia, né, que o baião, por exemplo, era da canalha, né? E o forró, depois de 49, 50 também, teve também aqueles caras que estudam, né? Aqueles intelectuais da academia de sei das onde, né? Então eles deixam a cultura popular e chamam aquilo de populacho, de canalha, de plebe, de não sei de quê, né? Então, a quadrilha junina, que não era junina, né? A quadrilha francesa, quando chega para cá, então o povo simples, sem grana, aqui na ilha, aqui no Rio de Janeiro, eles viam, né, nos palácios das casas, grandes mansões, aquelas festas e tal, e todo mundo dançando bonito e tal, rodando e tal. Alavantura, Aqui é diferente, eles chamam de alavantu, mas lá era como, lá na França? Não, lá era Anarrier, Anavantu. Entendeu? Agora, pera aqui, é muito importante que se diga que foi Luiz Gonzaga também o cara que botou o carimbo em cima da quadrilha junina. Antes de Luiz Gonzaga, a gente não tem uma discografia que a gente possa afirmar aqui já existia a marchinha junina. Não tem, Luiz Gonzaga trouxe, entendeu? Todos os anos... Ele acelerou isso, né? Todos os anos, nos discos de 78 rotações, instrumental, mente ainda naquela hora, naquele tempo, ele falava de São João nos títulos musicais, e quando ele começou a cantar, em 1945, né, Dança Mariquinha, que é uma mazuca, do Lauro Maia, muito bonita, diga de passagem, ele arrebentou com aquilo lá, né? E aí pronto, ali foi o caminho aberto, a porteira arrebentada, para ele exatamente falar de São João, de Santo Antônio e tal. Olha pro céu, meu amor, entendeu? Esse ano vou-me embora pro sertão pra brincar pelo São João, farria com mais de 1000. Pelos relatos, tira de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil. A meninada brincadeira, pano e café, sempre na mesa. Areninha pra servir com alegria, quando for no outro dia, puxada com certeza. Aí, por aí vai, né? E sem contar que essa dança, ela promove, ela fez com que essas festas juninas hoje não é o carnaval, que é a festa que mais popular, não. São João é uma
No Nordeste, né? Você tem Campina Grande. No Nordeste que tem o maior número de pessoas. Sim. Que alavancam um mercado em volta disso tudo para a cidade, uma economia para a cidade, assim, muito mais ainda em se tratando de território. O que é que vocês acham das quadrilhas, como estão se apresentando hoje? Alguns passos diferentes, a ornamentação, o figurino. Mas não, porque o folclore ele tem movimento, entendeu? Agora tem que se manter a beleza, a qualidade musical, o conteúdo, a letra, entendeu? É isso que tem que ter, entendeu? É isso que eu acho que tem que ter. Agora, por exemplo, nas festas juninas, entre aspas, o que nós encontramos aí Brasil afora, artistas que não tem nada a ver com a tradição joanina. Qualidade é fundamental. Agora é preciso o quê? Ensinar a música na escola. Eu acho que nós não devemos desistir. Não. Desistir, porque, veja bem... Camara Cascudo dizia, é desistir uma jamais. influência muito grande de uma contracultura que vem pra cá, os caras vêm, e quando eles vêm feito uma alavanche. Então, os caras vêm passando por cima, tá entendendo? Por cima mesmo, eles não querem nem saber. Eu gosto de sanfona, eu gosto de forró. Minha sandália é currulepe, ainda chamo cachete, califão e caritó. Eu vou ser assim. Quem quiser gostar de minha música, vai Califão, ser a palavra é francesa. Gente, importante demais a gente tá comentando, falando, esclarecendo para as pessoas em casa, né, tudo que envolve o nosso querido e maravilhoso forró, baião, todos os seus ritmos, todas as suas histórias. A gente falou aqui sobre Luiz Gonzaga, a gente falou dos seguidores atuais que estão aqui agora, os ritmos que abrangem esse gênero forró. Falamos da cadeia produtiva, que é muito importante, né? Tudo que gira em torno disso, a partir da obra de Luiz Gonzaga e todos os outros grandes representantes do forró, a gente que continua falando, você fala na sandália currulepe, tudo. Existem várias e várias pessoas produzindo isso. Quando a gente fala dos santos, quando a gente fala da feira, quando a gente fala da comida, da culinária, do artesanato, tudo isso alavanca uma cadeia produtiva. Tudo isso a gente falou nos programas. Mas a gente tá em Juazeiro, né? Terra de João Gilberto, né? Mas nem o João Gilberto, o Papa dito da Bossa Nova, o dito Papa da Bossa Nova, ele resistiu e fez baiãozinho bem bom. Né? Isso, é só isso, meu baião. Você vê como que João Gilberto é rei. E na terra aqui de Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte não, Juazeiro da Bahia. O próprio João já confidenciou para amigos dele aqui de Juazeiro que para ele os maiores artistas do Brasil para sempre serão Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi. Não tem como dizer o contrário. Tira toda essa história. Então, a gente falou de tudo no nosso programa Sou Forró e terminamos agora o último programa da série, a gente falando sobre dança, com a presença maravilhosa do Assis Ângelo, do querido Maciel Melo e da companhia de dança Balançarte. Então a gente encerra esses programas que a gente fez aqui com esse conteúdo, esclarecendo para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Arrasta pé, marchinha, São João. Sou forró do forró bodó, não leve a mal, também sou fora. Sou de toda gente, de todo lugar, sou ritmo quente, feito pra dançar.